Então, pessoal, eu resolvi, hoje trazer uma explicação sobre um conteúdo, tá? O Teorema de Tales, meio que uma continuação das nossas aulas de geometria, em que a gente parou, antes da pandemia, tá? Então, o que eu vou trazer no Teorema de Tales? É um conteúdo relativamente simples, tá? Mas de uma aplicabilidade, de uma importância muito grande. Então é possível que vocês encontrem algumas questões aí pelo Enem de Teorema de Tales, porque por causa da sua facilidade, sua facilidade em aplicações, beleza? Então, como é que começou a história do Teorema de Tales? Tales, ele tinha curiosidade de saber qual era a altura da pirâmide, medir a altura da pirâmide do Egito. Só que nessa época não tinha, como ele fazer a perfuração vertical, A pirâmide está meio oblíqua aqui, mas não tinha como ele fazer a perfuração vertical da pirâmide, do topo até o meio dela para saber qual é a altura, que a altura da pirâmide é uma reta que desce perpendicular, do topo até o meio da base. A altura perpendicular quer dizer que é uma reta que desce e faz um ângulo de 90 graus, tá? Então ele queria saber qual era a altura da pirâmide, mas ele não tinha como medir. Primeiro que ele não tinha como escalar. E mesmo que ele escalasse, ele ia ter a altura da face lateral da pirâmide, ele não ia ter a altura verdadeira da pirâmide, tá? Então o que foi que ele percebeu? A galera de antigamente trabalhava muito com os astros, tá? Com essa relação de astronomia e tudo mais. Então o que ele fez? O que ele pôde perceber com seus estudos? Ele percebeu que a uma determinada posição do Sol, a sombra da pirâmide ela era proporcional à sombra de uma mesma vareta dada essa mesma inclinação do Sol, tá? Então o que foi que ele fez? Ele fez uma comparação entre dois triângulos. Quais triângulos? Se eu traçar uma altura aqui, que seria a altura da pirâmide, que é a distância perpendicular que eu falei para vocês, eu vou desenhar um triângulo retângulo, tá? Distância perpendicular 90 graus. Beleza? Então eu tenho esse triângulozão aqui. O que é Hzão? A altura da pirâmide. E Szão, a sombra da pirâmide, o tamanho da sombra da pirâmide, tá? Lembrando que o tamanho da sombra da pirâmide, ele não pega só esse pedaço aqui. A sombra, para fazer esse triângulo aqui, eu tenho que pegar essa distância do meio da pirâmide até o final. Como é que ele vai saber essa distância que está dentro da pirâmide até a ponta? Essa distância é fácil, tá? Porque essa distância aqui, ela é metade da pirâmide, porque a pirâmide ela é simétrica. Então, se eu desço a altura ela desce na metade do lado da pirâmide. Então, tem como eu medir essa distância daqui até aqui e depois somar com o tamanho da sombra, tá? Então, ele calculou esse pedaço aqui, a altura da pirâmide ele não sabia, colocou a vareta, a altura da vareta ele sabe, porque a vareta foi ele quem colocou, tem como medir, e calculou a sombra da vareta. Então eu tenho dois triângulos semelhantes, tá? A altura da pirâmide, sombra da pirâmide, altura da vareta, sombra da vareta. Só que, como é que eu tenho certeza que esses triângulos são semelhantes e o que são triângulos semelhantes? Para os triângulos serem semelhantes, existem três propriedades, tá? Existe a propriedade lado, ângulo, lado. Se dois triângulos têm um lado, um ângulo e um lado semelhantes ou proporcionais, então eles são semelhantes. Proporcionais, né? Pode ser ângulo, ângulo, tá? Se dois triângulos têm dois ângulos semelhantes, então eles são semelhantes. Se eles têm dois ângulos de mesma medida, eles são semelhantes. E tem o ângulo, lado, ângulo. Não, perdão. Esse é a mesma coisa que o de cima. É o lado, lado, lado. Perdão, tá? Então eu tenho, se dois triângulos têm dois lados e um ângulo semelhantes, então, de mesma medida, então eles são semelhantes. Se eu tenho dois triângulos que têm os mesmos ângulos, dois ângulos iguais, então eles são semelhantes. E se eu tenho dois triângulos em que eles têm os três lados iguais, então eles são semelhantes. Iguais ou proporcionais, tá? Proporcional quer dizer que eles aumentam na mesma proporcionalidade. Então, o que ele tem com essa teoria? Nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter dois triângulos semelhantes por causa dos ângulos, tá?
Porque o ângulo de incidência do Sol sobre a pirâmide é o mesmo ângulo de incidência do Sol sobre a vareta, porque a posição do Sol é o mesmo para os dois. Então eu tenho dois ângulos iguais, o ângulo de inclinação do Sol, beleza? E eu vou ter o ângulo de 90 graus, porque ambas as alturas elas são perpendiculares ao chão, beleza? Então eu tenho dois ângulos semelhantes, dois ângulos iguais, logo os triângulos são semelhantes. E o que eu tenho de consequência por dois triângulos serem semelhantes? Eu tenho que a altura de um está para a altura do outro, assim como a base de um está para a base do outro. Então eu posso estabelecer essa relação de proporcionalidade entre eles. Então é uma ampliação do conceito de proporcionalidade, de razão e proporção, para a geometria. Beleza? Então é como se a gente continuasse no assunto de razão e proporção, só que incluindo o conteúdo de geometria dessa vez. Então, o que a gente vai ter, né? Então, essa é a grande aplicação do Teorema de Tales. Porque eu posso medir a altura de um poste, eu posso medir a altura de um prédio, eu posso medir a altura de qualquer coisa, comparando, né, as sombras. Eu posso tomar o meu exemplo, né? Eu posso pegar, por exemplo, a altura de um prédio, tá ele aqui, né? E aí esse prédio ele vai ter uma determinada sombra, que eu posso medir o tamanho dessa sombra, né? E eu quero saber a altura do prédio, e eu posso me usar como referência. Eu meço minha altura, né? Coloco aqui, beleza? Aí eu vou medir minha altura, que é Hzinho, e eu posso medir o tamanho de minha sombra, Szinho. E aí eu comparo a altura do prédio com a minha altura, assim como a sombra do prédio está para a minha sombra, o tamanho de minha sombra, no mesmo horário, né? No mesmo índice de inclinação do Sol. E aí a gente pode medir a altura de objetos inalcançáveis, tá? Objetos muito altos, que a gente não tem como subir para medir. É claro que esse conceito ele foi ampliado. O que a gente tem hoje é o conceito de feixe de retas paralelas cortados por duas transversais, tá? Esse é o grande conceito do Teorema de Tales ampliado. Esse é o conceito aplicado, né? De onde ele surgiu, e aqui é o que se ampliou depois que se descobriu isso, né? Com o passar dos anos. Então, o que eu tenho? Eu tenho um feixe de retas paralelas cortados por duas transversais, tá? E o que eu tenho sobre esse conjunto? Eu tenho que... Eu posso estabelecer várias relações aqui, tá? Eu posso estabelecer a relação de x está para y, assim como a está para b. Tá aqui, x está para y, assim como a está para b. Eu posso estabelecer a relação x está para a, assim como y está para b. X está para A, assim como Y está para B. Ou eu posso estabelecer a relação de totalidade. Aqui é parcial, 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 parcial. Ou eu posso estabelecer a relação de total parcial. O que é total parcial? É eu dizer que x mais y está para x, assim como a mais b está para a. Né? Todo parcial, todo parcial. Ou eu posso dizer x mais y está para y, assim como a mais b está para b. Todo parcial, todo parcial. E aí foi isso que eu escrevi aqui, né? X mais y está para x, assim como a mais b está para a, e o outro a outra relação. Então deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês terem uma ideia mais panorâmica, mais geral. Então o que a gente tem sobre isso, né? Vamos lá, aplicabilidade. A sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6. A altura do poste é... Olha o tamanho da conta, como é pequenininha, tá? O que a gente tem? A gente tem um Sol, né? Em que a gente tem o poste e a vareta, beleza? Então, sobre o mesmo ângulo de inclinação do Sol, a gente vai ter que o tamanho da sombra do poste é 12 metros, né, que tem como a gente calcular porque está no chão. O tamanho da vareta é 1 e o tamanho da sombra da vareta é 0,6. Então, o que eu vou ter aqui nessa conta? Eu vou ter que H está para 1, a altura do poste está para a altura da vareta, assim como o tamanho da sombra do poste está para a sombra da vareta. Então, eu tenho que H está para 1, assim como 12 está para 0,6. Razão e proporção, tá? Proporção, no caso.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu trabalhei só com esse lado aqui, né? Porque h dividido por 1 é h, tá? Então, 12 dividido por 0,6, como eu não gosto de trabalhar com decimal, eu gosto de trabalhar com fração, eu vou fazer 12 dividido por 6 dividido por 10, porque 0,6 é 6 sobre 10, tá? Mesma coisa esses dois caras. Então, o que eu vou fazer? Conserva a primeira, o 12, multiplica pelo inverso da segunda, 10 sobre 6. E aí eu vou ter 12 vezes 10, 120, 120 dividido por 6, 20 metros. Então, a altura do poste é 20 metros. E essa é uma das grandes aplicações do Teorema de Tales, tá? Semelhança entre triângulos, e você usa ela para medir distâncias inacessíveis. É claro que com aquele feixe de retas paralelas cortado por transversal, a gente pode ter outra consequência, né? Que é uma outra aplicação também. Observe a planta de um loteamento. A gente tem 3 loteamentos coladinhos, ele não falou nada sobre o loteamento 4 e também não importa, porque ele não vai pedir nada sobre ele, tá? E aí a gente tem o quê? A gente não tá, porque no Teorema de Tales a gente tem assim, né? Feixe de retas paralelas cortados por duas transversais, perdão pelo desenho. Então a gente tem o feixe de retas paralelas na horizontal, só que aqui o feixe de retas paralelas está na vertical. Por que eu sei? Porque eu sei que tem, apesar de ter essa reta, né? Tem essa que está inclinado, então tudo que está inclinado é transversal, beleza? Então eu tenho um feixe de retas paralelas, tá aqui elas, não se tocam, cortado por duas transversais, a rua de cima e a rua de baixo. O Sobradinho é todo assim, né? A maioria das ruas de feira, dos bairros de feira são assim. A gente tem uns triângulozinhos, né? Se a gente projetar para cá e projetar para cá, a gente tem aqui alguma coisa na esquina e aí uma rua vem para cá e outra rua vai para lá. Sobradinho é todo assim, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Observa a planta do loteamento, quais são as medidas aproximadas da frente dos lotes 2 e do lote 3 em metros. Está tudo em metros, tá? Só tem que ter cuidado com isso, porque pode ser que ele dê alguma medida em outra unidade, e aí a gente tem que estar atento às transformações, ok? Então, vamos lá. Ele quer saber o tamanho da frente do lote X e o tamanho da frente do lote Y. Então, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter aqui quais são as medidas da frente. Então, a gente vai fazer 12 está para X, assim como 13,5 está para 15,4. 12 está para X, assim como 13,5 está para 15,4. Cruz credo, X vezes 13,5, 13,5x, 12 vezes 15,4. Aí eu transformei, né, o 15,4 em 154 sobre 10, só para não trabalhar com número decimal. Poderia ter feito a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Beleza? Então eu faço 12 vezes 154 dividido por 10. 184,8. Pego 13,5 e passo dividindo. Dividindo esses dois caras, como eles têm a mesma quantidade de casa decimal depois da vírgula, eu posso tirar essa vírgula, tá? Então fica 1848 dividido por 135. E aí, fazendo essa divisão, você vai ter aproximadamente 13,69. Esse 9 aqui, ele é aproximado. Então, o erro ele está na última casa. Mas você poderia aproximar para 13,7. Não é interessante porque eu trago o erro para a primeira casa decimal e não é legal, tá? Mas vai dar alternativa. Tem alternativa que vai aparecer 13,7 ou 13,69. Ok? Então a gente tem essa razão de proporcionalidade. Eu poderia ter feito de outro jeito? Poderia. Poderia ter feito 12 está para 13,5, assim como x está para 15,4. Né? Eu posso fazer frente, 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 posso fazer lado, 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 lado. Tá? Não tem problema quanto a isso. Então, dado que eu encontrei o valor de x, eu posso fazer de diversas maneiras aqui. Tá? Como assim de diversas maneiras? Eu posso comparar o primeiro com o último, o primeiro com o último, ou eu posso comparar o que eu encontrei com o y, esse com esse. Beleza? Eu vou trabalhar com 12, por quê? Porque o valor de x ele é um valor quebrado, tá? Mesmo que eu aproximasse para 13,7, já que as outras unidades de medida estão em uma casa decimal só, né? 13,7, mas o 12 ele é inteiro, então é melhor trabalhar com valores inteiros. Então, o que eu vou fazer?
12 está para y, assim como 13,5 está para 16,3. 12 está para y, assim como 13,5 está para 16,3. Então, eu vou ter multiplicação cruzada. 13,5y, 12 vezes 16,3. Tá aqui, transformei em fração, fica a critério de vocês. 195,6 dividido por 13, o 13 está multiplicando, ele passa dividindo. Mesmo número de casas decimais, eu posso tirar a vírgula. Então, 1956 dividido por 135, eu vou ter aproximadamente 14,49. Como só tem uma casa decimal, né, os dados da questão, então é mais seguro fazer que é 14,5, tá? Como resposta. Ele pode te pedir na prova o valor, respectivamente, né, da frente dos loteamentos X e Y, ou ele pode pedir o tamanho total da rua, né, de todos os loteamentos, é uma opção, beleza? Então, tem essa aplicação aí, em que a gente trabalha com feixe de retas paralelas. Então, são duas as principais aplicações do Teorema de Tales, que é a medir distâncias inalcançáveis, né, inacessíveis, tamanho de coisas muito altas ou distâncias entre... Né, o pessoal fazia muito isso na antiguidade, que era para saber qual era a distância entre uma pessoa na praia e um navio que estava para se aproximar da costa, né? Tem relações de Teorema de Tales para isso também. Você desenha um triângulo da distância, tá? Enfim, tem vários tipos de relações que você pode construir com o Teorema de Tales na sua, vamos dizer assim, na sua origem, né? Que é para medir, comparar triângulos, ou nos loteamentos. Não que os loteamentos não sejam triângulos, tá? Porque se você esticar essa ponta para cá e esticar essa reta para cá, você vai ter triângulos, beleza? Um triângulo menor aqui, um triângulo maior aqui, outro triângulo maior aqui e outro triângulo maior aqui. Então não deixa de ser triângulos, beleza? Porque são retas transversais e retas transversais elas se encontram em algum lugar. Estamos aqui, né? Mais um exemplo de loteamento. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como representa a figura, né? Rua B de cima, rua A de baixo. As diversas laterais são perpendiculares à rua A. As laterais dos terrenos são perpendiculares à rua A, fazem um ângulo de 90 graus com a rua A. Qual é a medida da frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Então, essa é uma outra possibilidade que a gente tem para o feixe de retas paralelas cortadas por transversal, tá? Por quê? Porque na questão anterior, a gente trabalhou com parcial sobre parcial, parcial sobre parcial. Só que nesse caso, a gente não tem nenhum dado parcial da rua de cima. A gente tem um único dado da rua de cima, que é o dado total de 180 metros. Então, a gente vai ter que trabalhar com a relação parcial, total, parcial, total. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? X está para 180, assim como 40 está para 90. Presta atenção, tá? Você não pode usar X e usar 30. Você tem que usar o X e o 40 porque estão um de frente para o outro. Os segmentos que são proporcionais são os segmentos que estão de frente, tá? Segmentos correspondentes. Então, a gente tem X está para 180, assim como 40 está para 90. X está para 180, assim como 40 está para 90. Corto os zeros. O que eu faço? X vezes 9, 9x. 180 vezes 4, 180, não é 18, tá? 180 vezes 4. Então, 180 vezes 4 dividido por 9. Por que eu não multipliquei? Porque 180 dividido por 9 dá 20. E 20 vezes 4 dá 80. Tá ok? Então, eu posso fazer desse jeito. Você pode multiplicar tudo sem precisar simplificar nada também, dividir, não tem problema nenhum, tá? Então, descoberto o valor de x, eu tenho dois caminhos agora. O caminho que ficar melhor para mim. Eu posso fazer parcial y está para 180, assim como 30 está para 90, parcial total. Ou, como eu descobri o valor de x, eu posso fazer x está para
80 está para 40, assim como y está para 30, porque eu já tenho um parcial. Então eu posso usar esse parcial que eu descobri para trabalhar com parcialidade em vez de totalidade, mas isso vai muito do feeling, tá? Do que você tá sentindo melhor na hora. Se você acha que trabalhar com totalidade é ruim porque o número é grande ou porque tem um valor decimal, enfim. Mas qualquer um dos dois jeitos dá certo. Eu trabalhei com totalidade para trabalhar sempre com o mesmo padrão, tá? Nessa questão. Porque a gente já trabalhou com parcialidade na passada. Então, y está para 180, assim como 30 está para 90. O bom daqui é que, como 30 é múltiplo de 90, eu posso dividir por 30 em cima e dividir por 30 embaixo. Então, 30 dividido por 30 dá 1, e 90 dividido por 30 dá 3. Então, eu vou fazer y vezes 3, 3y, 180 vezes 1, 180. O 3 está multiplicando, passa dividindo, 180 dividido por 3, 60. Beleza? E aí eu vou fazer o último caso, que é parcial sobre total de novo, mas eu posso fazer daquele jeito parcial, tá? Z está para 180, assim como 20 está para 90. Z está para 180, assim como 20 está para 90. Corto os zeros. Z vezes 9, 9Z. 180 vezes 2, 180 vezes 2. Passo 9 dividindo, 180 dividido por 9, 20. 20 vezes 2, 40. Agora eu vou fazer uma observação sobre essa questão que acontece, né, na maioria das questões de Teorema de Tales. Não é em todas, tá? É na maioria, beleza? Como eu disse, a questão de Teorema de Tales, ele é, de certa forma, assunto de razão e proporção. O que isso quer dizer? Quer dizer que os lados, eles aumentam na mesma proporcionalidade, eles aumentam na mesma constante de proporção. O que isso quer dizer? Percebe só, 90 para 180, aumentou quanto? Lembrando que quando a gente está falando de proporção, a gente está falando de aumentar ou diminuir, multiplicando ou dividindo, tá? Não é somando nem subtraindo, não. De 90 para 180, dobrou. Então, o que eu posso fazer? De 40 para x vai acontecer o quê? Vai dobrar. Então, 40, o dobro de 40, 80. Sem precisar fazer conta. 30, o dobro de 30, 60. Sem precisar fazer conta. 90 não, né? 20, o dobro de 20, 40, que é o valor de Z. Ele aumenta na mesma proporção. Se de baixo para cima vai dobrar, então de baixo para cima, na parcialidade também vai dobrar. O 40 vai dobrar, o 30 vai dobrar, o 20 vai dobrar. Bem mais fácil, só que não é toda questão que tem a constante de proporcionalidade visível dessa forma, tá? De dobro. Às vezes a constante de proporcionalidade ela é uma fração. Aumentou quanto? Aumentou 1/3. Aumentou... No caso, diminuiu, né? Aumentou 5/3. Aumentou 10/4. Então, não é toda questão que você vai ter uma constante de proporcionalidade que é fácil, que é tranquila de resolver. Mas se você perceber que de um para o outro está dobrando ou triplicando, você pode facilmente também a parcialidade dobrar e triplicar que você vai encontrar o valor, tá? Tá aí a questão como um todo. E aí a gente tem duas questões, né? Que são menos aplicáveis, digamos assim, mais direto ao ponto. Beleza? Então, na figura, R é paralelo a S é paralelo a T. Uma condição para o Teorema de Tales, tá? Que as retas elas precisam ser paralelas. Essa é a reta R, essa de cima. A do meio é a S e a de baixo é a T. Beleza? Então, determine a medida do segmento AB. AB é esse pedacinho aqui. Só que para descobrir esse pedacinho, eu preciso descobrir qual é o valor de x. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar com proporcionalidade de Tales. AB está para BC, parte de cima, parte de baixo, assim como DE está para EF, parte de cima está para a parte de baixo. 2x mais 1 está para 5x menos 1, assim como 4 está para 6. Olha a constante de proporcionalidade. Ele não dobra nem triplica, ela é uma constante de proporcionalidade de fração. Então aqui já não daria para você saber, tá? Com exatidão qual é o valor, beleza? Então a gente tem que ter cuidado com isso para não tomar nenhum susto. Eu não posso concluir que do 4 para cá é dobrando, não faz sentido, tá? Eu teria que analisar do 4 para o 6, não é somando, tá? Do 4 para o 6, aumentou 2 aqui, não.
É multiplicando. Qual é o número que multiplicado por 6 eu chego em 4? É complicado, tá? Porque é uma fração. Então é melhor a gente fazer a questão do teorema de Tales. Então, faça essa fração. Simplifiquei aqui, ó, dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, 2/3, tá? Então eu faço 2x mais 1 vezes 3, multiplicação cruzada, 5x menos 1 vezes 2, tá aqui, ó, 3 vezes 2x mais 1, 2 vezes 5x menos 1. Então eu faço chuveirinho, 3 vezes 2x, 6, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5x, 10x, 2 vezes menos 1, menos 2. Então eu passo esse 6x para o lado de lá subtraindo, 10x menos 6x, 4x. Pego esse 2 que está subtraindo e passo para o outro lado somando. Então, 3 mais 2, 5. Então, eu vou ter 4, passo dividindo, 5 dividido por 4. Esse é o valor de x. Tá? Dá para você fazer a continha aí e treinar no seu caderno. Beleza? Você pausa o vídeo na questão e faz no seu caderno. E aqui o que eu vou ter? Ele pediu o valor do segmento AB. Então, qual é o valor do segmento AB? 2x mais 1. Então, se o segmento AB é 2x mais 1 e x é 5 quartos, 2 vezes 5 quartos mais 1. 2 vezes 5, 10 sobre 4, mais 1, MMC, tá? De 4 e 1 aqui embaixo. Então, MMC de 4 e 1 é 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 10 é 10. E 4 dividido por 4... 4 dividido por 1 é 4, e 4 vezes 1 é 4. 10 mais 4, 14 sobre 4. Então, o comprimento do segmento AB é 14 sobre 4. Tá? Eu posso encontrar o teorema de Tales, feixe de retas paralelas, cortadas por transversal, ou eu posso encontrar nesse cara aqui, que não é tão diferente, tá? É a mesma coisa, só que ele está desenhado um triângulo, porque se eu continuasse projetando essas retas transversais da questão anterior, se eu continuasse projetando essas retas para cima, elas se encontrariam e formariam triângulos. É a mesma coisa, tá? O feixe de retas, ele nasceu a partir da relação de triângulos. Então é a mesma coisa aqui. Na figura, a reta DE, que é essa reta aqui do meio, é paralela ao lado BC do triângulo ABC. O triângulo é ABC, tá? É o maior. E BC é a reta de baixo. Então, DE, paralela a BC, condição de feixes de retas paralelas, cortados por duas transversais, que são os lados do triângulo. Então, o que eu tenho para descobrir o valor de x? Eu tenho que pode ser x menos 1 está para 2, assim como x mais 3 está para 3, ou pode ser x menos 1 está para x mais 3, assim como 2 está para 3. Baixo, baixo, lado, lado, né? Lado, 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 ou frente, 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 pode ser, mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu fiz lateral, né? Como eu estou fazendo sempre. X menos 1 está para 2, assim como x mais 3 está para 3. X menos 1 está para 2, x mais 3 está para 3. Multiplico cruzado. 3 vezes x menos 1, 3 vezes x menos 1, 2 vezes x mais 3, 2 vezes x mais 3. 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3, chuveirinho. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Pego esse 2x e passo para o outro lado subtraindo. 3x menos 2x, x. Pego esse 3 que está subtraindo e passo para o outro lado somando. 6 mais 3, 9. Então, eu tenho que o valor de x é 9. Tá? Então, essa é a nossa, né, aulinha aí de teorema de Tales. Suas principais aplicações, mais uma vez, é medir distâncias inalcançáveis, inacessíveis, tá? Tamanho de poste, tamanho de prédio e assim vai, através do comprimento da sombra, é uma das grandes aplicações, foi onde o teorema nasceu. E tem a consequência disso tudo, anos depois, né? Matematicamente o pessoal descobriu essa consequência, que não só valia isso para os triângulos lá, como também para o feixe de retas paralelas. Tá ok? Então, até o próximo vídeo com mais algum conteúdo de geometria, provavelmente trigonometria, tá? E resolução de exercício. Tchau, tchau.